vivo. Vou chamar minha convidada daqui a pouquinho para a gente iniciar os trabalhos de forma oficial. Fazer o convite. Esperar aparecer. Opa! Vamos ver agora. Opa, focalizando Pronto, a câmera. Opa, virar a agora câmera, sim. estava virada. Joia. Então vamos abrir os trabalhos de forma oficial. Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para falar de TCC, para falar de enfermagem, para falar de ciência. Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E na live de hoje nós vamos abordar saúde da mulher do TCC ao mercado de trabalho. E assim, não dava para a gente iniciar esse bate-papo sem dizer que as mulheres são maioria no Brasil, né? São aproximadamente 51%. Tem uma expectativa de vida maior que os homens e, ao mesmo tempo, sofre com patologias que são características da sua fisiologia, né? Mesmo assim, temas relativos à saúde da mulher são preocupação recente, né? Então, eu estava fazendo uma pesquisa breve e eu vi que, em termos de política pública, a saúde da mulher tem em torno de mais ou menos 30 anos. Então, já que a saúde da mulher é um tema tão abordado na graduação e no serviço, a gente quer saber, né, o que é saúde da mulher, que áreas engloba o guarda-chuva da saúde da mulher, se é um bom tema para fazer um TCC e como está o mercado de trabalho. Para responder essas e outras perguntas, está aqui a nossa ilustríssima professora Keila. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Thiago, eu que agradeço o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo direitinho? Então tá, eu Joia. agradeço o convite para participar e aí tirar umas dúvidas, falar um pouco sobre a saúde da mulher, sobre o mercado de trabalho, sobre a pesquisa dentro da saúde da mulher, e aí eu estou à disposição para a gente poder conversar. Joia. Já vou dar um oi aqui para a Pri. Ela disse, Keila, minha musa fitness. Faz de conta, né? Então, boa noite. Joia. Boa noite a galera que está nos assistindo aí. Sejam muito bem-vindos para fazer perguntas também junto comigo. A gente sempre pergunta para o convidado como é que foi a sua experiência com o TCC e como é que você começou a trabalhar com a saúde da mulher. Então, eu tinha bem nítido, assim, na minha mente o que eu queria fazer desde quando eu entrei na faculdade, né? Então, assim, no início da faculdade eu já tinha essa ideia e ela foi se consolidando que eu queria trabalhar com saúde da mulher e saúde do recém-nascido, desde muito cedo. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com o binômio ali, mãe e bebê, desde sempre, praticamente. Eu já tinha isso na minha cabeça, que era isso que eu queria fazer. Aí eu até falo para os alunos sempre, né, que a gente precisa ter um norte, ter um sentido, uma direção para onde que a gente quer seguir. Quando a gente atira para todos os lados, fica mais difícil da gente alcançar um alvo. E aí eu tinha isso muito claro. E aí meu TCC foi em saúde da mulher. E depois eu fui seguindo, sempre, trabalhando com saúde da mulher. Então eu tinha bem claro assim que eu queria trabalhar com pesquisa, saúde da mulher e que eu queria trabalhar com epidemiologia, né? Que eu sou epidemiologista também. Então estava na minha mente assim o que eu queria fazer. E aí meu TCC, eu sempre gostei muito da área de obstetrícia, né? Então eu gostava e gosto mais até hoje da área assim de cuidado materno e infantil, de trabalhar com comorbidade materna, de trabalhar com gestante, de trabalhar com recém-nascido ali na assistência imediata depois do parto. E aí eu me agarrei com uma professora, que era duas professoras, na verdade, que eram enfermeiras obstetras, que eram minhas professoras na época, e aí eu grudei nelas. E aí eu fui com elas desde a graduação, acompanhando elas e trabalhando junto com elas, até o mestrado. Aí depois do mestrado eu mudei o doutorado para outra instituição. Mas então eu tinha ali aquelas pessoas que eu estava trabalhando desde o começo com a saúde da mulher. E aí eu fui seguindo trabalhando junto com elas. Caramba, não é tão comum ver um aluno na graduação tão
certo da área que quer seguir, né? Geralmente não funciona assim, né? Não, geralmente não. Geralmente, assim, eu acho que é normal, né? E é o esperado, que a maioria ele vai experimentando várias coisas ao longo da graduação até ver com o que ele se identifica, né? Eu acho que isso é o natural, né? Mas eu já tinha lá na minha cabeça o que eu queria, porque eu já tinha claro o que eu gostava e o que eu não gostava muito, né? Porque é normal, dentro da área da saúde, assim, ninguém gosta de tudo. A gente vai ter sempre uma afinidade maior com uma coisa ou com outra. E eu já tinha essa afinidade, assim, ó, chegou uma convidada aqui. Aqui não dormiu. Ah, é. Os meus ficaram com a minha esposa, por isso que eu consegui fazer. Professora Keila, você está fazendo sucesso aqui. A Ana Zuliana está falando, Keila maravilhosa. Então, boa noite, a Ana aí. Olha só, professora, o que que é então saúde? A gente fala tanto de saúde da mulher, é tão corriqueiro, mas o que que é de fato saúde da mulher? E que áreas engloba a saúde da mulher? Tá, a saúde da mulher, dentro da saúde da mulher, a gente consegue dividir mais ou menos em duas grandes áreas principais. Então, a gente tem a parte da obstetrícia e a parte da ginecologia. Então, na ginecologia, a gente tem a parte de cuidados, né, desde a menarca, né, a primeira menstruação, anticoncepção, as infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção do câncer de colo de útero, diagnóstico precoce de câncer de mama, os cuidados com climatério, menopausa. Então, todos os cuidados de saúde que envolvem especificidades da mulher. Então, essa parte mais da ginecologia, e a gente tem a parte da obstetrícia, que envolve aquele cuidado do planejamento para uma gestação e o cuidado durante o ciclo gravídico puerperal, né? Então, durante a gestação, parto e puerpério. Então, a gente tem essas duas grandes principais áreas, né? A ginecologia e a obstetrícia, e dentro delas a gente tem a assistência propriamente dita, a gente tem a parte de políticas, a gente tem a parte de gestão. Então, dentro da saúde da mulher, a gente pode trabalhar com assistência, tanto ginecológica quanto obstétrica, e trabalhar com a gestão, planejamento, política também nas duas áreas. E tem muita demanda, né? Então, a gente tem muita demanda para a saúde da mulher. Quando a gente pensa na demanda, por exemplo, numa unidade de saúde, quando a gente pensa na saúde da família, eu acho que a saúde da mulher e a saúde da criança são as principais demandas dentro da saúde da família. Então, é importante que o enfermeiro ele tenha, mesmo que ele não seja um especialista em saúde da mulher, ele não seja um enfermeiro obstetra, um enfermeiro ginecológico, ele tem que estar ali porque é o dia a dia do enfermeiro. Da maior parte dos enfermeiros, principalmente da atenção primária, eles lidam com a saúde da mulher todos os dias. Verdade, e as agendas já tem dias fixos para isso já, né? Uhum. Isso que é unanimidade nas unidades, né? O processo de inclusão da saúde da mulher como política pública no Brasil, é isso mesmo? É recente? Ele já está construído ou está em construção ou tem algumas outras áreas que precisa avançar? A gente tem, pensando em saúde da mulher, é a área que a gente tem política pública mais antiga. Quando a gente pensa em saúde da mulher e da criança, apesar de ser recente, teoricamente recente, é o que a gente teve primeiro de planejamento de política pública. Então, a gente tem o PAISME, né, que era o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é lá da década de 60, década de 70. Então, foi os primeiros programas para a saúde da mulher. E ele era muito voltado só para esse cuidado do ciclo gravídico puerperal. Então, oferecimento de pré-natal e assistência ao parto, né? No momento que a gente teve essa transição obstétrica no Brasil, do parto deixar de ser algo que ocorria em casa, que ocorria dentro do ambiente familiar, passou a ser institucionalizado, passou as mulheres a terem assistência pré-natal. Então, foi aí lá no PAISME, que foi o primeiro programa, a primeira política de saúde da mulher, que é lá da década de 60, década de 70. Depois, esses programas de saúde da mulher, eles foram evoluindo um pouco, né? E a gente chegou até o que a gente tinha de mais recente, que era a Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha, ela objetivou integrar todo o cuidado da gestante até o cuidado com o bebê, com 2 anos de idade. Então, foi o que a gente tinha de mais avançado, né? De estruturar uma rede, sem a gente ter falhas nessa rede, a mulher saber onde seria o parto dela, como que ela seria assistida. Não existia alta do pré-natal, que antigamente a gente tinha alta, fazia 38 semanas de gestação, a gente tinha alta. Então, a Rede Cegonha, ela conseguiu amarrar alguns pontos que eram falhos nessa rede de assistência. Então, melhorou muita coisa com a Rede Cegonha, inclusive a inserção do enfermeiro obstetra nas maternidades.
Então, essa inserção e esse número de enfermeiros obstetras que eles foram inseridos nas maternidades foi principalmente depois da Rede Cegonha. E aí agora a gente mudou, né? A Rede Cegonha, ela passou por uma reestruturação, agora recente, né, nesse atual governo, e aí a gente não sabe como que ela vai ficar no próximo governo, o que vai mudar, o que vai continuar. Mas dentro de política pública, a saúde da mulher é o que a gente tem de política mais antiga. Né? Muito mais antiga que saúde do homem, por exemplo, que saúde do adolescente, que saúde do idoso, que saúde mental. Então, se a gente pensa as outras grandes áreas da saúde, a saúde da mulher é o que a gente tem de mais antigo de política. É porque tudo é recente, o SUS é recente, né? O SUS é recente, as políticas são recentes. Se a gente pensar, o país é lá da época do INAMPS, enquanto a gente nem tinha o SUS ainda. Então, é algo que é mais antigo, mais antiguinho, apesar de não ser velho, né? É novo igual a gente, né, professor? Tem Você seus falou 40 da anos. Rede Cegonha, por aí. Você falou da Rede Cegonha, eu lembro que eu estava trabalhando na assistência na época, na atenção primária. E realmente teve um movimento diferente, né? De não deixar a gestante solta depois do pré-natal, para ela conhecer aonde iria dar à luz. A questão das maternidades de alto risco, que em São Mateus teve um movimento desse, casa de parto, mas depois eu saí, mas assim, a minha impressão é que realmente o movimento esfriou. Não, mas deu uma melhorada e algumas coisas elas não foram desconstruídas, né? Algumas coisas desconstruíram nos últimos anos, mas nem tudo foi desconstruído. Se a gente pensar assim, até que em São Mateus não, né? Pensando de onde a gente está, só tem uma maternidade pública, então era mais fácil para a mulher ela saber que ela entrava em trabalho de parto, ela tinha alguma demanda, ela vai para a maternidade e ela teria o seu bebê ali naquela maternidade. Mas se a gente pensa nas grandes cidades, tinha uma peregrinação durante o trabalho de parto que era muito grande. Eu não sei, quem é mais antiguinho deve lembrar. Então, a gestante entrava em trabalho de parto, ela ia para uma maternidade, ela falava, aqui não tem vaga. Aí ela ia para outra maternidade, aqui não tem vaga, aqui não tem vaga. E ela sofria uma peregrinação, até na hora dela conseguir ser assistida em algum lugar. E aí a gente tinha história de morte materna nesse trajeto, história de morte de bebê, história de nasceu dentro da ambulância porque não conseguiu vaga. Então, isso melhorou, isso a gente não vê mais com frequência igual a gente via. Então, a Rede Cegonha melhorou, e eu acho que isso não vai ser desconstruído, né? Esse fechamento da rede. Mas a gente tem que ver como que vai ficar, principalmente agora no próximo governo, porque a gente teve portarias novas que reestruturaram algumas coisas relacionadas à Rede Cegonha e que podem levar a um prejuízo do que a gente vinha avançando. Né? A gente tem... se a gente for pensar na mortalidade materna, por exemplo, a gente teve a mortalidade materna de 2021, uma das mais altas dos últimos anos. Então, a gente teve até os anos 2000 uma queda da mortalidade materna, depois a gente passou por um período de estabilidade e depois, na pandemia, a gente teve um aumento muito grande da morte materna. Então, a gente precisa ver como que vai ficar, como as coisas vão caminhar agora, daqui para frente. Beleza. E aí... vimos que então que tem uma área vasta aí, né? Se o aluno, você indicaria a temática para o aluno fazer o TCC? Eu indico para todo mundo. Eu falo que a melhor disciplina, o melhor conteúdo, o melhor tema para TCC é saúde da mulher, gente. Tem tanta coisa para a gente estudar dentro de saúde da mulher. A gente pode estudar, né? Igual eu falei, a parte de ginecologia e obstetrícia, a gente pode estudar a parte de assistência ao parto, a parte de assistência ao recém-nascido, a amamentação, morte materna, porque uma das coisas que eu mais gosto de estudar é morte materna, que é uma coisa que me envolve, assim, que é mortalidade, tipo de parto, via de parto, e aí tem um monte de coisa para a gente estudar dentro da saúde da mulher. E aí, né, puxando para o meu, todo mundo que pergunta o que faz, eu já vou falar alguma coisa da saúde da mulher. Claro, tá certíssimo, né? Tem que vestir a camisa. Mas se o aluno chegar e falar, professor, eu quero falar sobre saúde da mulher, falou tudo e não falou nada ao mesmo tempo? Mais ou menos por aí? Falou tudo e não falou nada. A gente tem que saber que tipo o que ele tem interesse dentro da saúde da mulher, então qual área que ele tem uma maior afinidade. A gente precisa saber qual tipo de estudo que ele se envolve mais, que ele tem uma afinidade, o que o orientador é capaz de orientar. Então, por exemplo, ele quer um estudo, ele quer saber o quê? A gente precisa primeiro ter uma pergunta, né, Thiago? Então, a gente pensando dentro de uma pergunta de pesquisa, o que você quer saber dentro da saúde da mulher? E aí, nem toda pergunta dá para ser respondida, né? Não só no TCC, tem pergunta que não dá para ser respondida nem numa tese de doutorado.
Então, a gente precisa delimitar bem essa pergunta, ver qual que é o tipo de estudo que vai ser capaz de responder aquela pergunta. Então, a gente precisa delimitar muito mais do que saber só a saúde da mulher. Quando o aluno me procura, ele fala, eu quero fazer um TCC sobre saúde da mulher. E aí eu sempre falo, então, o que dentro da saúde da mulher que te interessa? Né? É a amamentação? É assistência ao parto? É assistência ao pré-natal? E aí eu sugiro que ele leia, que ele vá estudar, que ele vá procurar se envolver mais com o tema para ver o que ele tem afinidade e tentar trazer uma pergunta para que a gente possa trabalhar em cima daquela pergunta. Ótimo. Pegando esse gancho, então, que temas que você indicaria são interessantes para o aluno abordar no TCC? Olha, eu acho que mortalidade materna sempre é uma coisa que é muito evidente e a gente consegue trabalhar muito bem mortalidade materna. E aí uma coisa que eu falo sempre com os alunos, quando a gente está falando assim de trabalhar com estudos quantitativos, né, estudos grandes, a gente pode querer fazer um estudo aqui numa maternidade nossa, aqui na nossa região, e pegar 100 mulheres, 200 mulheres e não ter representatividade praticamente nenhuma. Ou a gente pode fazer do Estado, com os dados que a gente tem disponíveis no SIM, no SINASC, ou a gente pode fazer do Brasil. Então, por exemplo, os meus orientandos que fazem estudos relacionados à saúde da mulher, e eu só oriento estudo quantitativo, eu não oriento estudo qualitativo, porque não é minha área, eu não sei trabalhar com estudo qualitativo, a gente sempre trabalha com o Brasil. Então, a gente trabalha com o Brasil, estados e regiões. Então, a gente consegue ter muito dado relacionado à assistência ao pré-natal, assistência ao parto, e morte materna desses grandes bancos de dados. Então, morte materna é uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente trabalhar sempre. E aí a gente pode trabalhar morte materna, as causas de morte materna, a distribuição territorial dentro do Brasil, onde que a gente tem mais morte. A gente pode trabalhar iniquidades, né, relacionadas à assistência pré-natal, se as mulheres que tiveram um pré-natal adequado ou inadequado, quem morre mais, quem morre menos. A gente pode trabalhar iniquidades raciais, então pretas morrem mais do que brancas, pardas morrem mais do que pretas, a gente consegue trabalhar essas iniquidades raciais. Então, morte materna é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. E a parte de assistência. Então, assim, assistência ao pré-natal inadequado, o que ele gerou para o bebê? A gente teve mais morte neonatal relacionada à assistência inadequada. Então, acho que isso é interessante. A amamentação é uma coisa também que eu gosto muito de trabalhar, então com cuidados relacionados à amamentação, porque a amamentação é uma coisa que a gente tem muita informação empírica, assim. A gente tem colocar sol, expor a mama ao sol é benéfico para algumas pessoas, né? Algumas pessoas acreditam que expor as mamas ao sol durante o pré-natal é benéfico. Quando a gente vai pegar e procurar estudos sobre isso, a gente tem pouquíssimo estudo, a gente não tem estudo. A gente pega, por exemplo, laser terapia para lesões mamárias. Então, está em alta, todo mundo faz laser terapia para fissura mamária, mas a gente não tem evidência de que laser terapia é bom. Apesar de, na prática, a gente vê que tem uma melhora, né? Mas uma melhora sem comparar com ninguém, a gente não consegue dizer que tem uma melhora de verdade. Então, a gente tem muita coisa relacionada à assistência à amamentação. Deixa eu pensar mais o quê? Cuidados pré-natais, então saber sobre o número de consultas, como que é quem tem um pré-natal melhor, quem tem um pré-natal pior, então quais são as diferenças regionais, e aí a gente consegue comparar também, o pré-natal melhor, ele leva a uma redução da morte materna, um lugar que tem um pré-natal de melhor qualidade, a gente tem uma morte materna melhor. Então eu gosto muito de trabalhar com estudo assim, com dados quantitativos, grandes, e que a gente consegue ter respostas. Porque eu acho que às vezes eu acho que um erro, assim, falando de TCC, é a gente tentar fazer uma coisa que a gente não vai ter resposta nenhuma e que aquilo não vai ter benefício para ninguém. Então a gente tem que pensar, isso aqui é significante para alguém? Isso aqui é relevante? Isso aqui vai trazer uma resposta? Então nem tudo a gente vai conseguir responder, mas a gente buscar algo que a gente consiga trazer uma resposta de uma demanda que é real. Então, a gente tem muita coisa dentro da saúde da mulher para poder pesquisar. Se deixar, eu vou falando, assim, temas. Não, sensacional, eu tô só ouvindo. Só abrir um parênteses aqui, a professora Anne falou que você é a pessoa mais focada que ela conhece. Será? Mais quem aqui, ó? Recorro sempre que aperta aqui. Keila, é Luz. Quem falou isso aqui? Lulu, Luana, acho que é Luana.
Saúde da mulher é tudo de bom, ó, sucesso total aqui. Você falou de mortalidade materna, eu lembro que na época que eu trabalhava na assistência, eu participava do Comitê Regional de Mortalidade Materna e Infantil. Então, a gente analisava óbitos maternos e infantis aqui. E assim, eram grande maioria óbitos evitáveis. Eu saí em toda a reunião, eu saí muito triste com isso. Deprimido, né? A Sim. gente sai Ainda deprimido funciona das esse reuniões. comitê? Oi? Ainda funciona esse comitê aqui? O comitê está inativado, Tiago. Ele está. Poxa, que pena. A coordenadora do comitê, ela foi transferida, foi para Vitória. Eu sou do comitê de morte materna aqui ainda, né? Até hoje, já Isso. tem 10 anos. Eu acho que na época que você estava saindo, eu estava entrando no Uhum. comitê. E aí, hoje ele está inativado, mas a gente está com um projeto PET, né? PET Gestão e Assistência, que é para melhoria do pré-natal de alto risco na região. E um dos objetivos do PET, do nosso PET, é reativar o comitê de investigação do óbito materno e infantil. Então, a gente espera que o comitê ele seja reativado. Então, assim, os municípios, as vigilâncias estão fazendo as investigações dos óbitos, né, que é obrigatório fazer as investigações dos óbitos maternos e infantis, mas o comitê não está ativo hoje. Poxa, que dó. Seria um bom campo também, né, para trabalhos nesses óbitos. Outra E coisa que sabe outro assunto que é interessante e que é um dos também que eu gosto muito de trabalhar e que eu não falei? É epidemia de cesárea no Brasil, né? Que o Brasil ele sofre uma epidemia de cesárea e cesáreas desnecessárias. Então, se a gente for pegar, a gente tem hoje quase 60% dos partos no Brasil, eles são por via cirúrgica. Então, 60% dos partos, eles são através de cesárea. Então, a gente pensar, o que que leva a esse número de cesáreas exagerado, que é completamente fora do necessário, fora do esperado, não tem necessidade da gente ter 60% de cesárea, e as consequências dessas cesáreas desnecessárias. Então, quais são as consequências para a mãe, quais são as consequências para o bebê, quais são as consequências para o sistema de saúde. Então, quanto que isso agrega custo e gasto de recurso público, ou de recurso mesmo de plano de saúde, recurso que é desnecessário. Então, a gente estudar também essa epidemia de cesáreas é algo que é interessante. Se a gente for pegar, né, teve um TCC, que agora eu não lembro quem fez, que eu orientei, que era sobre uma correlação entre a taxa de cesárea e a prematuridade. E aí a gente vê que as cesáreas desnecessárias, elas são responsáveis por grande parte dos prematuros iatrogênicos. Então, aqueles bebês que são tirados antes da hora e que nascem prematuros, com insuficiência respiratória, né, com síndrome da angústia respiratória, que necessitam de suporte ventilatório, que necessitam de uma UTI neonatal. Grande parte desses bebês, eles são de cesáreas eletivas desnecessárias e que os bebês são retirados prematuramente sem uma indicação real. Então, é outro tema interessante da gente avaliar e estudar. E aí a gente pode pensar também, assim, não só em coleta de dado primário, mas as revisões sistemáticas bem feitas, elas trazem muitas respostas para a gente. Então, a gente consegue trabalhar muita coisa fazendo revisão sistemática também. Aí, galera, ó, muito tema interessante para vocês. Tem alguma área que precisa de mais elucidação científica? Alguma coisa que precisa de mais pesquisa no tema? Eu acho que se a gente pensar Brasil, a gente precisa entender esses determinantes sociais. Esses determinantes sociais da via de parto, determinante social de qualidade de assistência e determinante social de morte materna. Então, a gente pensar em determinantes e políticas públicas para alterarem essas coisas que a gente sabe, né? Mudarem o rumo dessas coisas que a gente sabe que é prejudicial. Então, isso a gente pensa dentro de nível de Brasil. Então, mudar a política pública brasileira. Se a gente pensar de evidência mesmo, então a gente precisa de evidências melhores para assistência ao parto. Então, assim, técnicas não farmacológicas que sejam efetivas, cuidados assistenciais que sejam efetivos para reduzir as taxas de cesárea. A gente precisa de estudos para melhoria de técnica para assistência ao abortamento, seja abortamento legal, quando for necessário, ou abortamento espontâneo. Por exemplo, a gente tem, se a gente for pensar no Brasil, as mulheres que sofrem um aborto espontâneo ou que têm um aborto retido, qualquer coisa que que tem um aborto, a gente tem curetagem no Brasil ainda. Então, as pessoas, os profissionais e os serviços fazem curetagem todos os dias no Brasil.
E a OMS não recomenda curetagem, tem quase 20 anos que a OMS recomenda que não seja realizada curetagem, que seja realizada a 1000, que é a aspiração manual intrauterina. Então, a gente precisa de muita coisa ainda para mudar a qualidade de assistência no Brasil, né? E a gente precisa de muita coisa ainda para a qualidade de assistência da amamentação, porque a amamentação ainda a gente tem muita prática que não é baseada em evidências, né? É difícil para a gente, como profissional de saúde, pensar que os profissionais, eles têm práticas que eles tiram de evidências que não são robustas, que não são boas evidências, mas isso acontece todos os dias. Se a gente for pensar em medicina baseada em evidência, em prática baseada em evidência, isso é recente. É de 5, 6, 10 anos para cá. E a maioria dos profissionais não sabe ler um artigo científico, não sabe interpretar uma estatística, uma análise estatística, e ele é seduzido por informações, às vezes, de mídia, ou então informações, às vezes, de revistas que não são tão boas, ou ele lê só lá o resultado, a conclusão do estudo, sem saber interpretar se aquele estudo é adequado. Então, a gente tem muita prática errada. Vou dizer errada, muita prática que não é baseada em evidência. Ou então que as evidências mostram que aquela prática não é adequada, que aquela prática não é mais recomendada, mas que ainda é realizada. A gente tem outro caso da gente ter uma prática que não é baseada em evidência na saúde da mulher, é o atendimento à mulher com hipertensão na gestação. Né, a gente vê profissional usando o termo DEG até hoje, né? Doença hipertensiva específica da gestação, um termo que já foi abolido tem quase 30 anos, e as pessoas usam o termo DEG ainda. E a gente tem evidência muito boa para prevenir pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Prevenir pré-eclâmpsia grave, prevenir morte, prevenir eclâmpsia, prevenir síndrome HELP, e que é barato, que é o uso do cálcio e da aspirina. E a gente vê que 99% dos profissionais não prescrevem o cálcio e a aspirina. Então, a gente tem muita coisa para melhorar protocolo de assistência, baseado em evidência, que a maior parte dos profissionais do Brasil não segue, e a gente precisa compilar essas evidências, né? Compilar o que a gente já tem de evidência internacional, e aí a gente tem as revisões sistemáticas que a gente pode fazer, e a gente tem que estudar por que essa assistência aqui, ela não segue o que a gente tem de protocolo internacional, por exemplo. Não segue as evidências mais robustas que a gente tem. E aí eu acho que a gente precisa de uma política pública muito grande, né? Então a gente precisa de um Ministério da Saúde, de uma Secretaria de Saúde da Mulher que coloque lá protocolos novos. A gente tem protocolo de saúde da mulher que é muito antigo. Então, se for pegar protocolo de abortamento, por exemplo, ele tem quase mais de 20 anos o protocolo de assistência ao aborto. Então, a gente precisa de instrumentos novos para assistência. E aí a gente só cria esses instrumentos se a gente tiver informação. Então, procedimentos como a curetagem obsoletos há mais de 20 anos, nomenclaturas obsoletas há mais de 30, então realmente o processo está caminhando ainda, está longe de uma construção, né? Definitiva. Né? É difícil. Aqui a Lavínia Moraes disse assim, inclusive é nosso tema, não sei se você estava falando de um tema anterior, fui ver agora. Então, boa noite para a Lavínia aí, obrigada pela presença. A Ana Carolina, estou com dificuldade para escolher um tema. Aí, Ana, ó, a professora Aquila já deu uma cacetada de tema aqui, ó. Saúde da mulher é incrível. E realmente é um tema, é muito comum, né? Acho que é um dos mais falados, né, na graduação, é a saúde da mulher. E realmente tem um guarda-chuva grande, né? Aborda muita área, né? A gente não falou, por exemplo, do câncer de mama, do câncer do colo do útero também, que são famosos. Né? A minha, tipo assim, eu fui até um determinado momento da minha vida, eu trabalhei com oncologia de saúde da mulher. Então, eu sempre quis obstetrícia, eu sabia que eu queria obstetrícia. Mas as professoras que eu agarrei, que eram da saúde da mulher, elas trabalhavam muito com oncologia. Então, por exemplo, o meu TCC, eu trabalhei com câncer de colo de útero. E depois o meu mestrado, eu entrei no mestrado com um projeto para trabalhar morte materna. E aí depois a minha orientadora falou, não, você não vai fazer morte materna, não, porque eu não vou orientar isso é muito difícil da gente fazer, vamos trabalhar com câncer. Aí eu fui e trabalhei com câncer de colo de útero. Aí no doutorado que eu fui trabalhar com obstetrícia mesmo, que eu fui estudar as complicações maternas e puerperais relacionadas à via de parto. Então eu acompanhei 4.000 mulheres por 6 anos para ver o que a cesárea levava de risco para ela, precoce e risco tardio, né? Que são os riscos 6 anos depois do parto.
Então, assim, Caramba. hoje eu foco muito, muito mais na obstetrícia. Praticamente eu não oriento e eu não faço trabalhos da oncologia. Mas é algo que tem muita demanda. Então, se a gente for pensar, câncer de colo de útero tem muita demanda, câncer de mama também tem muita demanda, muita coisa para fazer. Aqui a Ana Zuliane disse assim, ouvindo ela falar, dá até vontade de fazer enfermagem. Ó, Ana, pode vir, né? Será muito bem-vinda. Caramba, assim, uma coisa que você falou que eu queria abordar aqui é a questão do sol, né? Da exposição solar à mama. Eu também já escutei isso, não me Passar engano, o bucha. Murilo. O Murilo também já falou isso, mas realmente não viu evidência. E é uma coisa interessante aqui que a gente entra, né? As pessoas que entram no mercado de trabalho costumam seguir as condutas pelos costumes, né? Então, o que você falou é sensacional. Então, assim, quando alguém falar com você, vamos fazer isso, duvide. Né? O tal do René Descartes duvidou até da própria existência, então duvide de tudo, cara. É mais Quando, ou tipo menos por assim, aí. Né? tem coisas que são consolidadas, né? Que a gente sabe que aquilo é benéfico, que já tá todo mundo sabendo, mas tem coisa que é muito duvidosa, então a gente precisa ter um olhar muito cético nas coisas, né? E duvidar de tudo. Tem umas coisas que são muito mirabolantes, assim, e quando a gente pensa em alguma coisa que é uma panaceia, sabe? Aquilo que resolve tudo, você pode ter quase certeza que ele não vai resolver nada. Então, se a gente pensa hoje, a gente tem vão me bater. Ozonioterapia. Dizem que ozonioterapia resolve tudo. Quando você vai pegar estudo, resolve cárie no dente em algumas coisas. É o que tem evidência de ozonioterapia. Quando a gente pega laser terapia, laser está sendo feito para tudo quanto é tipo de lesão e de ferida e tudo quanto é coisa. Quando a gente vai pegar evidência, a gente não tem evidência quase nenhuma. Então, assim, não significa que isso não seja bom. Pode ser que seja bom, mas a gente não tem nada que mostre que realmente hoje é bom. Pode ser que daqui 5 anos a gente mostre que laser vai resolver qualquer tipo de lesão, mas hoje a gente não tem essa resposta. E as pessoas vendem como algo que soluciona todos os problemas. Então a gente precisa ter um olhar cético aí para o que resolve as coisas realmente ou não. E aí a gente tem que saber buscar evidência, a gente tem que saber ler artigo, a gente tem que saber buscar artigo. A gente não pode esperar manual do Ministério da Saúde, porque é isso que eu falei, a gente tem manual de abortamento que é de 20 anos atrás. Aí como que a gente se baseia no manual que é de 20 anos atrás? Então a gente precisa saber ler e buscar para a gente conseguir trabalhar com o que a gente tem de mais atual e de melhor evidência. Senão a gente fica para trás e a nossa existência fica ruim. Falou e disse. Então, assim, quando alguém falar, vamos fazer assim porque aqui já tinha uma rotina antiga de fazer assim, né? Então, cara, vamos tentar ler algum artigo de revisão sistemática, revisão integrativa, que compilam vários estudos num só, né? A pessoa não precisa ler, ficar fazendo uma pesquisa extensa, um artigo só reúne vários numa obra, pode ajudar bastante na questão da evidência, né? As revisões Professora, sistemáticas, a gente quer uma resposta rápida para alguma coisa, a gente busca uma revisão sistemática sobre aquilo. E aí, revisões sistemáticas que sejam boas, né? Então, a gente pega a revisão sistemática, vai lá na base da Cochrane, que é uma base só de revisão sistemática boa, e procura lá. Se tiver evidência, vai estar lá numa revisão sistemática da Cochrane. Se não está lá, a gente já desconfia que provavelmente a gente não tem evidência robusta sobre aquilo ainda. joia. A Flávia disse assim, mais que a metade são cesáreas, não imaginava. Então, Quase realmente 60%. chamou atenção. E Mais da metade, então. quando a gente pega particular e plano de saúde, mais de 90% são cesáreas. A gente tem ainda 60% porque a gente tem a média quando a gente junta particular e plano com o SUS. Mas quando a gente pega só particular, a gente tem mais de 90% de cesárea. Uau, é muita coisa. E aí, em relação ao mercado de trabalho, professora Keila, a pessoa que se especializar na área, o que você, na sua opinião, tem de demanda para o mercado de trabalho nas especialidades da saúde da mulher? A gente tem muita demanda para oncologia, né? O enfermeiro assistencial para oncologia, para quimioterapia, para cuidado pré-operatório, de câncer de mama, reabilitação de câncer de mama. A gente tem muito campo para enfermeiro oncologista para trabalhar com saúde da mulher. Na obstetrícia, a gente tem um campo grande na assistência pré-natal e parto e pós-parto. Então, a gente tem uma grande demanda para pré-natal feito por enfermeiro, para assistência ao parto feito por enfermeiro.
Então, a gente tem tanto demanda de serviço público, né? Então, a contratação nos hospitais, maternidades, ela está aquecida para enfermeiro obstetra, e a gente tem assistência privada, né? Então, assistência por equipe de parto, ou então por enfermeiro que vai assistir aquela gestante, contratado por aquela gestante para acompanhar. Então, para acompanhar o trabalho de parto, para acompanhar o trabalho de parto em casa, para acompanhar na maternidade. Então, a gente tem essa autonomia para o enfermeiro assistir o parto, por exemplo, o parto domiciliar, e a gente tem muita coisa para assistência pós-parto também, para assistência da amamentação principalmente. Caramba, então tem um campo vastíssimo. E o enfermeiro que é generalista e que vai trabalhar na atenção primária, ele tem que saber saúde da mulher, né? Porque ele vai atender saúde da mulher todos os dias, praticamente. Verdade. Pré-natal, a questão Pré-natal, coleta de preventivo, exame clínico de mamas, requisição de mamografia, tudo isso, planejamento familiar, todos os dias. Que a gente acabou não falando também, mas engloba, né? Caramba, é muita coisa para falar. Ó, a gente vai até meia-noite aqui, a gente pode ir falando mais um pouco aí sobre saúde da mulher. É muita coisa, né? É uma área vastíssima, né, professora Keila? Não falta oportunidades, né? É muita coisa. Eu acho que é uma das áreas de maior empregabilidade, assim, dentro das especialidades da enfermagem. Se a gente não for falar do enfermeiro generalista, que aí a gente tem em todos os lugares, mas se a gente for falar das especialidades, eu acho que enfermagem obstétrica é uma das áreas que mais a gente tem emprego e oportunidade. Sem contar que é uma das áreas que a gente tem mais oportunidade de empreender. Então, quando a gente fala em empreender, em ter um negócio próprio, abrir um consultório de enfermagem ou uma clínica de enfermagem, a gente tem exemplo aqui pertinho da gente, né, em Linhares, que a gente tem uma clínica de enfermagem que faz assistência à gestante, assistência pós-parto. Então, a gente tem muita enfermeira que trabalha com amamentação, muito entre aspas, porque ainda tem campo, tem mercado para isso, que trabalha com amamentação e fazendo muito sucesso e conseguindo ter um retorno financeiro bem interessante trabalhando com assistência à amamentação e assistência ao parto. É lógico que trabalhar com assistência ao parto é uma coisa que demanda muito da gente, né? Então, para trabalhar com assistência ao parto, a gente precisa ter uma disponibilidade que a gente precisa planejar, né? Mas é muito gratificante trabalhar com parto e a gente consegue ter um retorno financeiro interessante trabalhando com parto. Tá aí, ó. Muita dica. Então, por isso que é bom, né? Essa conversa com o especialista na área é uma coisa ímpar, né? Que a gente não encontra em página de livro nenhum. Por isso que eu gosto muito de fazer esses momentos. Professora, aqui a gente está encaminhando para o final da live, assim, foi sensacional, queria te agradecer e o espaço está aberto aí para você falar o que você quiser. Eu queria agradecer também a oportunidade e falar para as pessoas que se interessam aí para a saúde da mulher, que busque mesmo, que trace essa linha como objetivo e aí tente se especializar desde a graduação. Então, se vai fazer uma extensão, busque uma extensão dentro da saúde da mulher, fazer uma pesquisa, uma iniciação científica dentro da saúde da mulher e caminhar tendo uma trajetória que seja mais reta ali, né? Sem a gente fugir muito daquilo. Quando a gente tem esse foco. Porque se a gente tem esse foco, isso facilita tanto na hora de um emprego, quanto na hora de passar numa seleção, por exemplo, um mestrado, para um doutorado futuramente, quando a pessoa ela seguiu uma linha, né? Ela evoluiu numa linha. Então, se você vai procurar um trabalho, por exemplo, numa maternidade, e você teve lá uma extensão que trabalhou com assistência gestante, você fez um TCC e estudou com assistência gestante, a sua oportunidade é muito maior do que se você fez uma coisa lá de adulto, uma coisa de idoso, uma coisa de saúde mental. Então, para quem tem interesse que realmente foque, né, nessa linha, que a gente tem muito campo, tanto de pesquisa quanto assistencial, e que a saúde da mulher ela também demanda muito na parte da gestão. Então, a gente tem muita demanda para gestão de política de saúde da mulher, e aí os enfermeiros, eles estão praticamente inseridos em todos esses planejadores de políticas. E que a saúde da mulher, a gente tem muita autonomia, é uma coisa que eu acho que é importante falar. Se a gente for pensar na área que a gente tem mais autonomia, né, uma das áreas que a gente tem mais autonomia assistencial é a saúde da mulher. E aí, quem quer trabalhar com assistência de saúde da mulher, a gente tem especializações muito boas, outras nem tanto, então procura uma boa especialização. Se possível, é melhor uma residência do que uma especialização, que a residência a gente consegue
ter uma inserção muito maior na prática do que a especialização, muitas vezes. Eu sou de especialização, eu não fiz residência, mas eu enxergo que a residência ela é muito melhor do que uma especialização na maior parte das vezes, exceto algumas residências, né? Quando a gente pensa da do Einstein, que é muito boa, a do Sofia Feldman, que é muito boa, mas a maior parte dessas especializações que a gente tem por aí, até especialização à distância, que o Corém não reconhece mais, o COFEN não reconhece mais, né? A gente precisa ter uma parte prática para poder registrar, fazer o registro no conselho como especialista. Então, busque, né? Tem um foco, uma linha, o que a pessoa quer de verdade, e busque aquilo que ela quer. Caramba, uma vez eu escutei que ter foco é dizer um sim e 1000 nãos, né? É, Então mais seria ou mais ou menos. menos isso aí, né? E Tá. ouvir Professora, também, né? quem Que a gente quiser. ouve muito não também. É verdade. Quem quiser te seguir aí nas redes aí, qual é o seu Insta aí pro pessoal? O meu Instagram é Keila Mascarello. Vou falar muito mais de outras coisas do que disso. Mas é o Instagram pessoal, né? Não é o Instagram profissional. Mas de vez em quando eu solto Ah, alguma já. coisinha. Beleza, então tá falado. A Anne tá falando aqui, ela é demais e a Lavínia Keila é sempre perfeita no que fala. Eu Puxa também saco, achei. Foi né? muito bom. Foi muito bom. Obrigado, professora. Boa noite, tá? Tchau, Thiago. Obrigada eu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, galera. Boa noite pra vocês.